superfície do planeta Terra, mas infelizmente 8 bilhões de seres humanos ou mais pisam frequentemente na superfície do planeta, por isso são estrangeiros para si mesmos. E entrar em camadas mais profundas da nossa psique e conhecer os bastidores da nossa mente é uma função vital para que possamos ser autores da nossa própria história e não vítimas. Um beijo no coração de Augusto Cury. E o meu presente? O que você trouxe? Não é um presente professor? Inútil. É útil. Não, um livro seu. Não, mas esse livro aqui mexeu com as raízes da minha alma. É a primeira análise da inteligência de Cristo sobre os ângulos da psiquiatria, psicologia e sociologia. E este livro mudou minha história de vida, porque eu fui um dos grandes ateus que pisou nessa terra. Depois de estudar a mente dele, eu fiquei simplesmente perplexo. Estou mostrando aqui na câmera de cima, olha aqui, ó. Nunca alguém tão grande se fez tão pequeno para tornar os pequenos como nós grandes, entendeu? Esse é um assunto que me interessa muito. Já vou passar na frente dos outros livros que eu estou lendo aqui. 5 milhões de livros vendidos só? Dessa obra. Só? É muito pouco, né? Ainda mais um país que não lê. Isso é um absurdo de número de leitores, cara. Fico muito feliz mesmo. O mestre dos mestres, o mestre da sensibilidade, o mestre da vida, o mestre do amor, o mestre inesquecível. Posso começar falando sobre isso aqui? Por favor. A gente tá falando de inteligência. E a gente tá falando de alguém especial como Jesus Cristo. Como que analisa a inteligência de Jesus Cristo, que ao mesmo tempo é Deus e é um ser humano? Ou seja, Deus, a princípio, sabe de tudo. É a coisa mais inteligente, é o ser mais inteligente que existe. E aí ele é reduzido a um corpo onde ele tem uma limitação de inteligência, como todos nós, a gente sente que quanto mais a gente aprende, a gente está esbarrando nas nossas limitações, sempre vê que tem mais a aprender. Rogério, você é muito inteligente, porque você traduziu um fenômeno complexo. Como é que pode o autor da existência, que não tem princípio de dias e nem fim de existência, e que tem toda a sabedoria que as IAs jamais terão, por mais que atinja a superinteligência, ser reduzido num corpo de 30 a 35 trilhões de células e passar por uma história dentro de um útero materno? Já pensou que prisão? Já pensou o cárcere que ele experimentou por essa espécie tão fragmentada, egoísta, egocêntrica, dividida em partidos, digladiando com bobagem. Com medo, com esperança, com ódio, com amor, com tudo. Com necessidade neurótica de poder, necessidade ansiosa. Tendo que brigar com tudo isso. De ser o centro das atenções. Bom, se eu estivesse na época da Inquisição e fizesse essa proposta, um psiquiatra, um pesquisador da mente humana, pesquisando a psique de Cristo, a personalidade dele, talvez eu seria o primeiro a ser atirado na fogueira. Eu não sabia como as pessoas iriam reagir, mas foi surpreendente. Líderes teólogos católicos de várias partes do mundo, inclusive esse livro aí foi o psiquiatra do Vaticano há 15 anos, quando foi publicado lá, né, na Itália, e pastores líderes cristãos, protestantes, budistas leem esses livros, islamitas leem essas obras, porque eu não falo sobre religião. Inclusive ateus, eu falo sobre o homem mais inteligente da história. Como é que pode um ser humano que, por exemplo, foi colocado diante dele uma prostituta, pega, portanto, em flagrante adultério, e os carrascos daquela mulher precisar apedrejar e usá-la para também varrê-lo do teatro da existência. Sim. E perguntaram: qual o seu veredito, qual a sua resposta? Qual resposta ele deu, Rogério? Você lembra? Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Então, do ponto de vista teológico, é fácil de ver isso. Só que do ponto de vista psiquiátrico e sociológico e pedagógico não foi a primeira resposta. A primeira resposta é se recusar a comprar aquilo que não lhe pertence. A primeira resposta é fazer o silêncio proativo. Ele escrevia na areia porque gritava por dentro: que homens são esses que querem varrer essa mulher do teatro da existência sem conhecer as lágrimas que ela chorou e aquelas que ela nunca teve coragem de chorar, seus abusos, suas perdas e suas frustrações. Ele optou pelo silêncio, e pais não optam pelo silêncio. Às vezes gritam com seus filhos, casais que prometem: eu prometo que na saúde e na doença, na miséria e na fortuna, lembra? Na alegria e na tristeza, eu minto que te amarei. Nunca se mentiu tanto em tão pouco tempo.
Ou seja, nós juramos que amamos pessoas e nos digladiamos por bobagens, enquanto aquele homem, ele se recusou a entrar numa batalha que ele não criou. Ele era autor da sua própria história. Só uma pessoa que é protagonista da sua própria história se recusa a comprar aquilo que não lhe pertence. A confusão, as angústias, o conflito, a agressividade e a exclusão que ele não produziu. E outra coisa, ele sabia que ele estava sentenciado. E ela também. Então, por isso, nos momentos mais dramáticos da existência, ele fez o silêncio mais nobre, o silêncio proativo. Calava-se por fora e grita-se por dentro. Eu tenho certeza que se no mundo todo líderes políticos tivessem feito essa técnica de gestão da emoção, guerras não seriam deflagradas, suicídios não seriam cometidos, homicídios também não seriam cometidos e violências contra as mulheres também não seriam cometidas. É muito complicado a gente começar separando o que é inteligência, o que é sabedoria, o ato de pensar, que está totalmente ligado à inteligência, né? Vou te dar uma frase aqui, uma ferramenta. As pessoas inteligentes precisam errar para aprender. As pessoas sábias observam o comportamento dos outros e o erro delas modulam e direcionam a sua própria história. Temos que ser mais sábios do que inteligentes. Então a sabedoria está acima da inteligência. A sabedoria está acima da inteligência. E se você for usar uma metáfora militar, geralmente eu não gosto de usar, mas uma criança nasce como general e ela deveria terminar a vida como um soldado raso, porque percebe que ela é frágil, mortal, simples e que ninguém é maior do que ninguém. Por isso que uma criança se digladia, quer roubar tudo do outro irmão, pegar, grita, se esperneia. A vontade dela tem que ser... Aí depois ele se torna um coronel, depois um capitão, depois se torna um tenente e no fundo ele se torna um soldado raso. Só que tem muitas pessoas que têm a necessidade neurótica de poder. Elas amam que os outros gravitem na sua órbita, amam que se colocar acima dos outros. Isso é uma infantilidade sem precedente. A trajetória humana é uma trajetória de você despir-se do seu ego para se tornar apenas um caminhante que anda no traçado do tempo em busca de si mesmo. E você é otimista em relação à humanidade? A gente está menos egoísta ou mais egoísta? Uma pergunta muito excelente. Eu sou um pessimista otimista. Ou seja, por um lado, eu escrevi, por exemplo, O Holocausto Nunca Mais. Eu estudei profundamente a história da formação de Adolf Hitler, as técnicas de marketing de massa que ele usou, e também estudei o que aconteceu no inconsciente coletivo dos jovens alemães que juravam que nunca ia levar seus amigos para os campos de concentração ou matá-los. E então, quando você estuda a mente humana, você vê que até pessoas que tiveram uma infância que não foram tão traumáticas como a de Adolf Hitler. O pai queria que ele fosse um artista plástico, a mãe um músico, enfim. Ele não teve tantos problemas sociais e emocionais para ser um psicopata. Só que há dois tipos de psicopatas, isso não é falado praticamente na psiquiatria. Um forjado pelas dores, perdas e abusos, esse machuca traumas, machuca 2, 3, 10. Só que o outro psicopata é o funcional, que se adere a ideologias políticas radicais, fanatismo religioso, e esses podem assumir uma nação e destruir uma sociedade ou destruir uma parte da humanidade. São os mais perigosos. São os mais perigosos. Adolf Hitler era um desses. A psicopatia em torno de uma ideia. E as ideias são muito poderosas, né? E elas se tornam cárceres mentais. Quem não é capaz de questionar suas verdades não é digno da sabedoria. Quem não é capaz de perceber suas limitações não é digno de ser autor da sua própria história. Vai ser sempre um escravo escravizando os outros. Escravos dentro de si, escravizando as pessoas que estão ao seu redor. Isso é muito triste. Poxa. Ao longo da história da humanidade, eu que pesquisei talvez a última fronteira da ciência, escrevi mais de 3.000 páginas sobre o processo de construção de pensamentos antes de publicar um dos meus 80 livros. Eu fiquei perplexo como nós construímos ideias. Por exemplo, como é que você entra na memória em meio a bilhões de opções e entende cada frase que eu estou construindo? Você tem aqui um ambiente, um estúdio incrível, muito colorido, muito aberto e tal, mas se você fechar teus olhos, apagar as luzes, provavelmente se você andar 10 metros você vai tropeçar. Sim. Mas como é que você entra num planeta mente que é milhões de vezes mais complexo do que seu estúdio e você não tropeça?
Como é que você falou a tua palavra assim? Eu estudei esses fenômenos, talvez um dos raros que estudou. Freud não teve oportunidade, Piaget, Vygotsky, Jean-Paul Sartre, porque eles usaram o pensamento pronto. Quando eu estudei a teoria sobre o processo de construção de pensamentos, que nós vamos publicar agora, as 3.000 páginas, daqui uns Qual é o nome? 6 meses, Teoria da Inteligência Multifocal. Tá. O nome vai ser Tratado da Construção Multifocal da Consciência, dos Pensamentos e das Emoções. Ao estudar essa parte, Rogério, você não imagina como é complexo pensar. Nós somos meninos andando no teatro do tempo, achando que não sabemos muito. O que acontece quando eu decido pegar esse livro aqui? A decisão de pegar esse livro acontece no cérebro. Eu busco na minha memória, as outras vezes que eu peguei um livro, eu sei mais ou menos o peso que ele tem, pelo tamanho que ele tem. Tudo que acontece para o simples fato de eu pegar esse livro aqui. Parabéns, parabéns. Quando você entra na memória, você entra de maneira multifocal. Você entra em milhares de arquivos que tem uma série de experiências. Milhões de gavetas? Milhões de gavetas, de maneira multiangular, multifocal. E você sintetiza neste livro, nessa cor, nesse peso, com essa expectativa, com expectativa inclusive do conteúdo. Nós não temos ideia de como é complexo pensar. Por isso o egocentrismo é uma estupidez da inteligência. Por isso uma pessoa que tem necessidade de ser o centro das atenções sociais, ou até influenciadores, de vez em quando alguém me liga, Dr. Cury, perdi, não é o seu caso, mas muitos influenciadores vivem nas raias da superficialidade. Perdi o prazer de viver. Claro, você se conectou com o mundo, mas esqueceu de conectar-se consigo. Esqueceu de perceber que rico é quem faz muito do pouco, e miseráveis são aqueles que precisam de muito para sentir pouco. Há muitos miseráveis morando em palácios. Há muitos miseráveis listados na Forbes como os bilionários do mundo, porque eles construíram, lutaram, entenderam que quem vence sem riscos triunfa sem glórias. Eles abriram o leque da mente, ousaram andar por áreas nunca antes respirados, mas nunca andaram de maneira mais profunda no planeta mente. E se perguntarem, o que eu sou, quem eu sou, o que é a existência, o que é o tempo? Como eu penso? Por que eu me diferencio dos outros? Por que a vida é tão breve como gotas de orvalho, que por instante aparece e logo se dissipa? As pessoas simplesmente não filosofam, não pensam, não são profundas. O ser humano, na atualidade, asfixiou a sua capacidade de se encantar e até de se